Oi, no vídeo passado a gente estava vendo as fórmulas para calcular as principais áreas das figuras planas, tá bom? E a gente terminou falando sobre a área do triângulo. A gente viu que o triângulo tem três formas de ser calculada a área. Usando a fórmula geral, que é B, base vezes altura dividido por 2. Pela fórmula de Herão, né? Vou usar o próximo aqui. E pela fórmula do seno, usando trigonometria, que pode ser com cosseno também. Mas eu preferi trabalhar só com seno, que dá no mesmo, tá bom? Então, tem a fórmula de Herão, que é usando o semiperímetro, a fórmula do seno e a base vezes a altura. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Pronto. Ficou muito. Pronto. Para determinar a área do triângulo retângulo com catetos de medida 3 e 4 centímetros e hipotenusa igual a 5, ou seja, você tem a medida dos três lados, podemos empregar três modos diferentes. Qual é o primeiro modo? Usando seno e cosseno. Porque se ele disse que é um triângulo retângulo, você sabe que é a medida de um dos ângulos. E a medida desse ângulo é 90 graus. Então, eu vou usar esse conhecimento, que vai ser, lembra que é seno vezes a medida dos lados que formam o ângulo e o seno do ângulo? Pronto. Então, aqui, ó, num triângulo retângulo, ó, os catetos estão sempre, ó, do lado do ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, ele pegou a medida do cateto 3, a medida do cateto 4, multiplicou. Quem é o seno de 90? 1. Quando a gente multiplica isso aqui, ó, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Unidade 6. Pronto. Se eu usar a fórmula de Heron, a fórmula de Heron, se você calcular o perímetro dessa figura aqui, qual vai ser o perímetro? É a soma dos lados. Então, 3 mais 4, 7, com mais 5, 12. Só que o semiperímetro é a metade dele, 6. Então, aqui, ó, o pezinho vale 6. Então, 6 menos 5, 1. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. Se você multiplicar tudo, vai ficar 6 vezes 1 vezes 3 vezes 2, que vai dar 36. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. Tá bom? É só lembrar, vai ficar 6 vezes 1 vezes 3 vezes 2. 6 vezes 1, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. E considerando apenas a área do triângulo normal, que é base vezes altura. Num triângulo retângulo, ó, ele é assim. Um cateto é a base e o outro cateto é a altura. A gente pode fazer dessa forma, que é 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Então, esse é um caso que dá para você resolver das três maneiras. Mas vai ter casos que você vai ser mais fácil resolver por um ou por outro. Nesse caso aqui, o mais fácil de todos é você usar a fórmula geral. Professora, e se eu tiver num exercício e a senhora não me disser que é para usar tal fórmula, eu posso usar o que eu quiser? Sim. Você chegar no resultado, ótimo. Próximo. Área do trapézio. Gente, o trapézio, ele é uma figura que, em geral, você chega na área dele fazendo decomposição. Você transforma ele em dois retângulos, em dois triângulos, retângulo mais triângulo, e acaba chegando a uma fórmula, que é essa fórmula aqui. Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque o mais importante é você lembrar da fórmula, tá bom? Que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, aqui, quem é a base maior? O lado maior aqui, ó, que é reto, que não tá inclinado, né? Que não tá oblíquo. E a base menor, o outro lado paralelo a ele, que também não tá oblíquo. E a altura é a medida, um ângulo reto, ó, que você passa aqui, desse lado a desse lado. Então, em geral, você usa essa fórmula aqui para calcular a área do trapézio, tá bom? Próximo. O losango. O losango foi aquela imagem que eu falei para vocês. Eu não lembrava que eu tinha colocado o losango naquela forma ali. Coloquei aqui, ó. Se você notar, o que é que ele faz? Ó, ele rebate. Dá o zoom aqui. Ele rebate, ó. Pega esse pedaço aqui, traz para cá e preenche, ó. Então, fica com a metade. A metade dessa medida só, ó. Então, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2.
Foi o que a gente viu no vídeo passado, né? Que a área do losango é calculada através dessa fórmula aqui, ó. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Que quando uma multiplicação, a gente pode botar todo mundo pelo mesmo denominador. Área do círculo. Na unidade passada, a gente falou um pouco sobre círculo, calculou a área de círculo. Mas aqui eu achei interessante a gente falar novamente, porque tem muita questão que envolve a área de círculo. Às vezes tem um quadrado e um círculo junto, então é interessante relembrar. Então, assim, a área do círculo, ele faz também uma comparação com o retângulo. O que faz aqui? Ó? Pegou esse círculo e dividiu em vários pequenos pedacinhos aqui, sabe? Pedacinhos e colocou um do lado do outro, encaixando, encaixando. Quando você encaixa, acaba parecendo o quê? Um trapézio. Onde aqui, ó, dá o comprimento da circunferência, π vezes r, né? Onde r é o raio. E aqui a altura também é o raio. Então, dessa forma, a gente chega que para calcular a área do círculo, basta multiplicar essas duas medidas, porque é um paralelogramo, né? Então, é essa medida vezes essa. Então, r vezes π vezes r dá πr ao quadrado, que é como a gente calcula a área de um círculo. É a medida de π vezes a medida do raio ao quadrado. Então, se você tem um círculo de raio 7 centímetros, meu mouse. Peraí, meu mouse desencaixou, vou reencaixar. Difícil, viu, gente? Peraí. Pronto, voltou. Aqui. Se você tem um círculo de raio 7 centímetros, para você calcular a área desse círculo, ó, basta pegar a medida do π, que em geral é 3,14, ou então a questão te informa, mas se a questão não te informar, você pode usar 3,14, né? E multiplica pela medida do raio elevado ao quadrado, 7 ao quadrado. Então, 3,14 vezes 49, que é 7 ao quadrado. Gente, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49, tá bom? Então, 3,14 vezes 49 dá aproximadamente 154 unidades de medida. No caso, seria centímetros quadrado, porque o centímetro também vai ser elevado ao quadrado, porque a gente pega 7 centímetros e eleva ao quadrado. Então, a medida também vai ser elevada ao quadrado, tá bom? Tem também a área do setor circular, quando eu quero saber só um pedacinho do círculo, eu não quero saber o círculo inteiro. Então, eu tenho que saber esse ângulo central aqui, a medida desse ângulo central. Então, vai ser a medida desse ângulo central dividido por 360, que é a medida da circunferência inteira, vezes a área do círculo. Então, é como se a gente estivesse comparando aquele ângulo e pega com a área geral, que é πr ao quadrado, tá bom? Essas informações, em geral, são dadas nas questões. E a área da coroa circular. Gente, é muito usado isso. O Enem gosta muito de trabalhar com coroa circular. Então, se você tem uma circunferência dentro da outra, você acaba fazendo um espaço que a gente chama de coroa circular. Um grande exemplo é a moeda de R$1. Vai ter um exemplo aí que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, dos próximos vídeos, que fala exatamente isso. A moeda nova de R$1, ela tem uma parte dourada e uma parte prateada. E uma dessas partes faz uma coroa circular. E a gente acaba calculando a área só daquele pedacinho. Então, se eu quisesse saber só a área desse círculo aqui, ó, a gente é usado muito para calcular a área de calçadas, em praças, tem alguns problemas que usa muito isso. Então, essa área aqui é a coroa circular. Como é que a gente faz para calcular a área de uma coroa circular? Porque a gente tem a circunferência de fora e a circunferência de dentro. Tem o raio menor aqui, que é da circunferência que está por dentro, e o raio maior, que é da circunferência que está por fora. Então, para calcular a área dessa coroa circular aqui, ó, dessa região em azul, eu quero saber essa região em azul. Se eu quisesse calcular a área dessa região branca, era só calcular a área desse círculo aqui. Então, o que é que eu faço? Eu pego π, o valor de π, que é 3,14, ou se a questão der outro, o raio maior, que é da circunferência maior, eleva ao quadrado, menos o raio menor elevado ao quadrado. Faço o cálculo e acho o resultado. Então, são algumas formulazinhas que vocês precisam ter na cabeça de vocês, que é interessante
ter, porque no momento que você chega no Enem e tem uma questão lá para calcular a área, você precisa lembrar de cor, porque a fórmula não vai estar lá. Então, e como é que você aprende isso? Fazendo exercício, tá bom? O próximo vídeo, ou os próximos, não sei, vai depender do tempo, vai ser sobre exercício, sobre esse conteúdo, tá bom? Cheiro!